Saudações, aventureiros! Como estão? Eu sou o professor Thiago Macieira e este é o meu canal do YouTube, onde eu apresento com vocês as minhas opiniões, alguns reviews de livros que eu gosto. E no momento eu tenho me divertido muito em fazer resenhas de livros-jogos. E lembro que no último vídeo eu fiz um top 15 dos livros-jogos que eu mais gosto da série Fighting Fantasy, a melhor série de livros-jogos de todos os tempos. E nesse vídeo eu apresentei o meu gosto a respeito dos 15 livros que mais me entretêm, mais me divertem. E atendendo alguns comentários, eu decidi então fazer um top 10 dos livros que eu não gosto. Sim, a série não é perfeita e ela tem alguns livros que são muito aquém daquilo que eu gostaria de ver num livro-jogo. Os autores apresentaram alguns conceitos e premissas até interessantes, mas na formulação, durante ali o jogo mesmo, não saiu muito bem. Então eu vou apresentar no vídeo de hoje os 10 piores livros da Fighting Fantasy. Claro que é a minha opinião. Alguns não vão gostar, mas enfim, é uma questão de gosto, né? Alguns livros aqui podem até ser os preferidos de muita gente, mas eu estive conferindo por meio de uma pesquisa e percebi que também muita gente não gosta desses livros aqui. Então não sou o único. Há realmente uma grande quantidade aí de leitores, de fãs que também não curtem muito esses livros da lista. Antes de mais nada, gostaria também de pedir desculpas pelo barulho. Vocês podem escutar lá fora. Tem algumas crianças brincando na chuva, acreditem, né? Tô brincando ali na chuva. Eu moro em frente a um parquinho e até 10 horas as crianças ficam ali brincando, jogando bola e enfim, faz parte. Mas não se preocupem quanto a isso. Bom, eu usei uns critérios aí para selecionar os livros que eu menos gosto, os piores da Fighting Fantasy. Usei ilustrações como critério, não exatamente o principal, tá? Não tem uma ordem, apenas utilizei esses critérios. As ilustrações não me agradam muito, a aventura em si é monótona, é chata, é cansativa. Quando você termina, você não tem vontade de jogar de novo. A questão da dificuldade. Alguns livros são fáceis, desses que estão aqui, porém, em sua maioria, eles são muito difíceis. Mas não é aquela dificuldade que dá para vencer, aquela dificuldade desafiadora, que dá vontade de jogar de novo para superar, que dá chances ao jogador. Não, é uma dificuldade extrema, absurda, que provavelmente não passou por uma revisão e é quase impossível vencer jogando sem roubar, sem trapacear. Então, por conta disso, são livros cheios de falhas. Alguns desses livros possuem falhas gritantes, furos de roteiro. Sim, por mais que um livro que seja narrado em segunda pessoa, que você faz as escolhas, ele apresenta ali uns furos, umas escolhas que você não faria, mas o livro te obriga a fazer. Esses livros são extremamente lineares, só tem um caminho. Claro, existem livros muito bons que só tem um caminho, tipo A Cripta do Feiticeiro, mas eles são bons livros, né? São bem escritos. Esses livros aqui realmente possuem falhas tétricas. E, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito, curta aí o vídeo para gerar engajamento, né? O sino das notificações está aí e comente se for o caso. Eu costumo fazer vídeos aí todas as semanas, mas isso aqui é apenas um hobby, não ganho nada com isso, então não espere nada a todo dia um vídeo, toda semana um vídeo. Não, eventualmente
quando me dá na telha e tenho tempo, eu faço aqui algum conteúdo. Vamos em frente então? Vamos analisar os 10 livros mais, como poderia dizer, mais desgostosos da coleção Fighting Fantasy, os 10 piores livros. Em 10º lugar, eu escolho Deathmoor. Deathmoor é o livro de número 55. Não foi lançado no Brasil, nunca foi traduzido e só teve uma edição na Inglaterra. Deathmoor, ele é escrito por Robin Waterfield. Ele foi o autor de Masks of Mayhem, foi o autor de Planeta Rebelde, que é um bom livro de sci-fi, de ficção científica. Mas esse aqui especificamente, Deathmoor, ele é muito ruimzinho. Deathmoor se passa no continente de Khul. Você é um guerreiro que precisa viajar por uma terra muito perigosa e resgatar uma princesa que foi sequestrada por um vil feiticeiro, exatamente. E no caminho você encontra duas figuras que na verdade é o Mario e o Luigi, exatamente. O Mario e o Luigi, só que com as suas palavras, as letras dos nomes invertidas, como se fosse um anagrama. Então acho que um deles chama-se Oiran, o outro Iglu, uma coisa assim. E você tem que pedir uma informação a eles, exatamente. Aí ao pensar que tem que resgatar uma princesa, já pensa logo que o vilão é o tipo de Copa. Olha, não é muito legal esse conceito. Aqui sim, algumas criaturas até desafiadoras, né? Você encontra insetos gigantes, luta contra dinossauros, luta contra plantas carnívoras, contra orcs, tem os monstros clássicos, mas ele é muito difícil. Ele é extremamente desafiador, é aquele tipo de aventura que só tem um caminho, e se você virar à esquerda errada você morre, se virar à direita errada você morre, cai numa armadilha mortal. Há pouquíssimas chances que o autor te dá, ele é realmente muito, muito difícil. Parece que o autor quis utilizar todo o seu sadismo contra os leitores. Ele quase não te dá chance. E o final é patético. O final você derrota o feiticeiro com uma charada, né? Acertando uma charada, não é nem exatamente uma luta. Uma luta digna, e o final tem apenas 2 linhas. Não. Deathmoor definitivamente entra aqui nos meus 10 piores livros da Fighting Fantasy. Em 9º lugar, eu colocaria Scorpion Swamp, ou Pântano do Escorpião, como foi traduzido em Portugal. Esse livro ainda não tem no Brasil, só teve uma edição até hoje, lançada pela pela Puffin Books, da Inglaterra, e ele foi escrito por Steve Jackson, o americano. O Steve Jackson, que é amigo do coautor, que também se chama Steve Jackson, e o Ian Livingstone. Esse livro aqui, ele é marcante por ter sido o primeiro livro a ser escrito por um autor convidado. Ele não é escrito pela dupla que criou a série, o Steve Jackson e Ian Livingstone. Então o Steve Jackson americano, que foi o criador de GURPS, né, acabou escrevendo esse livro. Ele também escreveria outras obras, como Robô Comando e Demônios das Profundezas. E aqui nessa história, você é um aventureiro que também está no continente de Khul, embora o livro não fale sobre o continente, ele apareceria depois. E aqui você tem que atravessar um pântano amaldiçoado e fazer uma missão. Você pode escolher qual missão vai fazer, quem vai ser o seu benfeitor. Você pode escolher 3, um bom, um neutro e um mau, e cada um te dá uma missão diferente. Até então parece legal, né? Parece bem variado.
O pântano ele tem alguns caminhos que você pode ir, voltar, retornar, mas ele acaba sendo muito cansativo no final das contas, né? O pântano ele não passa de um labirinto, aí você chega num local tem alguns monstros não muito criativos, você bate lá nos bichinhos, aí avança, tem que escolher norte, sul, leste, oeste o tempo todo. O livro do início ao fim é leste, oeste, norte, sul. Você tem que mapear, se não mapear você não ganha. O conceito é até legal, tá? Ele... eu não acho ele totalmente horrível, né? Mas assim, ele é cansativo, ele é chato, não tem um chefe final, né? Você pode fazer ali a missão, e aí ao acabar a missão a recompensa também não é lá das melhores. Você pode acabar andando em círculos pelo labirinto do pântano, os encontros não são muito inspirados. Então o pântano do escorpião acaba entrando aqui no 9º lugar. E no 8º lugar entra Olho do Dragão. Olho do Dragão, escrito por Ian Livingstone. Essa obra, ela não saiu na lista dos livros oficiais, os 59 livros lá oficiais da Puffin. Esse livro foi lançado como uma obra inédita pela Wizard, que também é inglesa e havia comprado ali nos anos 2000 os direitos de lançar os livros. E é uma aventura inédita do Ian Livingstone, ok? Porém, essa aventura ela não é tão inédita assim. Ela foi lançada com uma mini aventura, um curta, numa revista que a Fighting Fantasy publicava lá na Inglaterra. E é o livro é uma extensão, né? Ele pega aquele conceito, aquela mini aventura que tinha umas 80 referências e expande. O livro, ele não tem nada de novo. Você tem que entrar num labirinto e encontrar o Olho do Dragão. O labirinto se encontra na floresta de Darkwood e lá você tem que atravessar corredores, abrir portas, entrar em salas, enfrentar criaturas, monstros e achar o Olho do Dragão. O problema é que, além de ser uma aventura bem genérica, os monstros não são muito criativos, né? São sempre os mesmos: vampiros, orcs, goblins, aranhas. Você também não entende como é que tantos monstros variados fiquem no mesmo labirinto ali. O livro não te dá nenhuma história sobre o porquê desse labirinto. E a maneira como você entra não convence. Entra na história, né? Você é um aventureiro que aceita a missão de encontrar o Olho do Dragão em troca de uma recompensa. Porém, o seu benfeitor te exige que você tome uma poção venenosa. E você toma, né? Você toma uma poção venenosa como garantia de que você não vai conseguir fugir. E ele tem um antídoto. Qual é o idiota, né? O imbecil que vai aceitar uma missão dessas? Tomar um veneno para provar que você é honesto. Tá? E se o cara não tiver o antídoto? Cara, não faz sentido. O Ian Livingstone ele estendeu aquela mini aventura, botou um monte de criaturas, as armadilhas não são inspiradas, o livro é difícil pra caramba, também só tem um caminho certo, tem que ter um monte de item, e não tem um vilão final também, enfim, não é muito inspirador não. Fica aí na nossa lista. Então, agora vamos para o 7º. O 7º colocado é um livro que vai desagradar aí a alguns, né? Porque alguns gostam, mas eu nunca fui muito fã desse livro, que é A Nave Espacial Traveler, né? A Nave Espacial Traveler foi o 4º livro da série, escrito por Steve Jackson. Foi o primeiro sci-fi. Steve Jackson ele procurou inovar, trazendo novos rumos para a série, novos conceitos, e nos introduziu numa aventura de ficção científica lá Star Trek. Eu gosto de Star Trek, já vi alguns filmes, gosto de histórias de ficção científica, mas
o livro ele deixa a desejar, né? Aqui você é o comandante da nave espacial Traveler, que se perde no universo e precisa encontrar coordenadas perdidas nos planetas para encontrar aí o caminho de volta para a Terra. A viagem pelos planetas são bem variadas, tem planetas inóspitos, outros que são bem amigos, outros são bem hostis, tem criaturas inteligentes, criaturas burras. E você também pode controlar os outros tripulantes, médico, engenheiro, enfim. Mas o livro é cansativo. Você pode ficar vagando ali sem achar nada. Você também pode ganhar o jogo sem ter nenhuma batalha, nenhum combate. Os planetas assim não são lá tão legais, tá? Você entra em um planeta, acha alguma informação e vai embora. E eles não te entretêm, não te prendem. E eu demorei anos para encontrar esse código. Enfim, não é um livro que quando você termina você quer jogar de novo, sabe? Ele é bem maçante. As ilustrações também não são boas. Posso até dizer que são uma das piores que eu já vi, tá? De toda a série. Tem ilustrações bem mequetrefes. Claro que eu não faria melhor, tá? Você pode perguntar, vai lá fazer melhor. Não, não faria. Mas elas não são nada inspiradas, sei lá. E o conceito ali de que você comanda uma espaçonave também não funciona muito bem aqui. Enfim, eu não sou muito fã desse livro não, Nave Espacial Traveler. Alguns gostam e respeitam a opinião, tá? Alguns gostam muito desse livro. Agora, em nossa sexta posição, ficaria Chasms of Malice, Os Abismos da Malícia. Tá? Chasms of Malice é outro livro que se passa em Kul, Continente Negro. Foi escrito por um autor convidado, Luke Sharp. Esse livro aqui, ele se passa todo no subterrâneo, do 1 ao 400. Referência 1 a 400 se passa no subterrâneo. E ele é muito difícil. Muito difícil. Ele, assim, os inimigos são fortes. As armadilhas te tiram muito dano. É muito esquerda e direita. Muito norte, sul, leste, oeste. Você toda hora é aprisionado. Toda hora você perde seu equipamento. O livro não te dá um descanso. Toda passagem que você entra, você é desafiado. Você apanha. Você é desarmado. Tem que testar a sorte. E acho que esse livro não foi revisado, porque é quase impossível, mesmo com os valores 12 de habilidade, 24 de energia e 12 de sorte, quase impossível vencer isso sem roubar, né? E o conceito também não é lá essas coisas, né? A história se passa toda dentro de um mundo lá no subterrâneo que está sendo atacado. Enfim, não é grandes coisas não. Faz ilustrações que são legaisinhas, mas de resto, Chasms of Malice é bem fraco. Depois vamos para o quinto livro da lista, o quinto pior livro da Fighting Fantasy, na minha opinião, que é Mage Hunter. Mage Hunter. Mage Hunter, ele é o antepenúltimo livro da série original, número 57. Mage Hunter foi escrito por um autor que é odiado pela maioria dos fãs da Fighting Fantasy, que é o Paul Mason. Paul Mason escreveu livros bons, tá? Ele escreveu O Saqueador de Charadas, que é um RPG, basicamente. Tá? Ele escreveu Escravos do Abismo, que é mediano, pra bom. Mas nesse aqui ele se perde muito, né? Aqui você é um caçador de magos, Mage Hunter, como o título diz. Você tem que rastrear e caçar um mago chamado Mencius, que é procurado em vários mundos. E aqui você tem que viajar por esses mundos, né? Acaba visitando lugares bizarros, lugares nada a ver. Acaba
Tipo, a história parece que começa em Titã, mas você não fica em Titã, você fica passeando por vários mundos alternativos, tipo um multiverso. Ou seja, o conceito de multiverso é bem mais antigo do que a juventude acredita, né? Enfim, tá, ele ganha assim um certo destaque por, por ter sido inovador, mas o livro é cansativo, você viaja muito, é difícil, as criaturas são bizarras, né? Há muitos efeitos aqui que você sofre que não é da sua escolha. Você é toda hora mandado aleatoriamente para um lugar desconhecido. É dificílimo de mapear isso aqui. Olha, é um verdadeiro quebra-cabeças. É um livro muito difícil e cansativo. Você é desarmado o tempo todo, né? O vilão final também não é muito inspirado. Enfim, não é. Eu só joguei isso uma vez. Nem lembro se ganhei, não lembro, acho que eu perdi. Eu nunca, até hoje, consegui pegar isso pra jogar de novo. Talvez ao fazer um review eu pegue, mas fica aí na posição como um dos piores livros da série. Agora, em quarto lugar, na nossa quarta posição, Star Strider, o viajante estelar, o viajante da estrela, enfim. Bom, além do título ser uma porcaria, o livro tem péssimas ilustrações, né? O livro ele é um sci-fi bem mequetrefe, bem nada a ver. Ele é escrito pelo Luke Sharp, que também escreveu Castle of Malice, e não contém ter escrito um livro horrível, medieval. Ele agora é de fantasia medieval, ele parte para o sci-fi. Aqui tem umas situações que ele também insere elementos de comédia. Aqui você é um investigador que precisa rastrear o presidente. O presidente foi sequestrado por uma raça de alienígenas chamada Gromulans. E você tem que viajar por vários locais da Terra que não é mais habitada direito, né? Você viaja para Londres, para Roma, para Espanha. E é um livro também tenebroso, né? Tenebroso. Aqui você pode perder muito facilmente. A história não te encanta. O final ainda vai. O final não é dos piores, mas até chegar lá você já vai ter desistido do livro, né? Cara, é muito nonsense isso aqui. Tem umas situações nada a ver. E é difícil. Você visita os lugares, não tem como interagir direito. Ele te bota ali numa linha reta, né? Com poucas escolhas. Não tem um vilão final também. É um livro medíocre, tá? Essa talvez seja a palavra. Enfim, já joguei 2 vezes. Uma há uns 10 anos atrás, depois joguei de novo para fazer um review que tem aí no canal. E nunca gostei muito desse livro não. Então fica aqui na nossa quarta posição. E agora vamos aos 3 piores livros, né? Rapaz, o primeiro colocado não foi difícil de escolher, mas o segundo e o terceiro foi. E aí, em terceiro lugar, Black Vein Prophecy, a profecia da veia negra. Black Vein Prophecy foi escrito por ninguém menos que, claro, Paul Mason, né? Tinha que ser ele, Paul Mason e Steven Williams. Paul Mason, além de ter batido aqui igualado o recorde do Luke Sharp, né? Ele também conseguiu escrever mais uma bomba. Cara, esse livro é muito ruimzinho. É muito ruimzinho. Ele se passa em Kulo. Aqui você é um cara que acorda sem saber quem é. Tá lá no sarcófago. Aí você tem que se descobrir. Ele se passa num ambiente que lembra a China feudal. Aí descobre depois que o seu irmão é o vilão da história. Aí você, para ganhar, você tem que sonhar com o passado.
Aí descobre que o seu pai é um cara que quer dominar o mundo, o espírito dele tá no irmão. Aqui você aprende alguns feitiços, mas a história ela é muito esquisita. Ela é muito estranha. Ela é dificílimo de mapear. E para você vencer esse jogo, você tem que falhar num teste de sorte no início, para ter uma informação ali, ter acesso a um poder que é vital pro final do jogo. Olha, só o fato de você ter que falhar no início da aventura para poder ganhar o jogo já mostra o quanto ele é mal planejado, né? Ele foi feito para você não vencer. Então, por conta disso, por conta da dificuldade extrema, textos cansativos, monótonos, né? Uns diálogos bem chatos. Aqui a gente coloca Black Vein Prophecy como um livro que tenha só, se for para completar a coleção, porque ele é bem decepcionante. Em segundo lugar, temos aqui uma verdadeira bomba, uma verdadeira ode ao tédio, um livro muito, mas muito ruim, né? Chamado Space Assassin, de Andrew Chapman, também foi um autor convidado. Aqui, Andrew Chapman tentou fazer um livro de ficção científica com elementos de terror. É um cientista maluco que quer destruir a Terra, lançar um vírus no mundo, e ele tem também ali umas criaturas mutantes que o protegem. O conceito parece legal. O livro se passa todo dentro de uma nave chamada Vandervecken. E a única coisa legal da história é o nome da nave, porque a nave é um verdadeiro labirinto de metal. Toda hora, esquerda e direita, abrir ou fechar a escotilha, apertar um botão, soltar um botão. Cara, é muito tedioso. Difícil a beça. Tem um caminho para vencer. Os monstros são difíceis. O livro foi feito para você não ganhar o jogo de maneira nenhuma. E quando você chega no final, se chegar, você percebe também que é uma aventura bem decepcionante. Um vilão bem mequetrefe. A aventura ela termina com apenas 3 linhas, tá? E isso mostra o quanto o autor teve consideração por você ter sofrido tanto nessa obra-prima, né? Medalha de prata aí para Space Assassin. E o primeiro de todos, o ganhador, a medalha de ouro, vocês já sabem, né? Vocês já sabem. É para ele mesmo, Skylord. Esse livro aqui, ele... Eu não sei nem o que falar disso aqui. Eu acho que uma experiência alucinógena talvez faça mais sentido do que ler isso aqui. Se você quer passar mal, você quer perder seu tempo, você quer ir pro hospital fazer um tratamento psiquiátrico, leia isso. Quer dizer, não leia isso, né? Skylord deveria ser banido da face da Terra, deveria ser proibido, deveria ser... todas as suas tiragens deveriam ser recolhidas, enfim, isso aqui é muito, muito ruim. A história é escrita por Martin Allen. Martin Allen, cara, ele escreveu Fúria de Príncipes, né? O mais incrível é que Fúria de Príncipes não é ruim, é um jogo duplo. E o Martin Allen escreveu isso junto com o Chapman do Space Assassin. E os dois escreveram os 2 piores livros da Final Fantasy, né? Eu não sei como o Jackson e o Livingston aprovaram isso. Será que eles acharam que realmente isso aqui ia fazer sucesso? O cara, ele se inspirou, talvez, no Mochileiro das Galáxias, que é um livro que fez sucesso lá na década de 80, do Douglas Adams. Mas, cara, isso aqui não funciona. Você é um herói de 4 braços que tem que salvar o seu mundo, caçando um médico louco que faz criaturas, guerreiros chamados Perfectors,
que são soldados extremamente fortes. No final você encontra só um que está ferido e nem é tão forte assim, no final das contas. Eles se rebelam e matam o Criador, como naquela história famosa da Ilha do Dr. Morro. E aqui existem uns elementos de humor bizarros, tipo você tem que encontrar um suco de cereja para colocar no catalisador e tem que ter cuidado com uma bolha laranja que escorre pela escotilha, tem que desviar. Aí você, quando tá fugindo dos alienígenas, você pode parar para jogar sinuca e ganhar sorte jogando sinuca. Olha, é muita bizarrice. Tem uma situação aqui que você pode recolher um milkshake para ele botar na mochila e levar. Gente, enfim. E o livro, ele se leva a sério, ainda tem isso. Porque ele é difícil pra caramba. Ele não é fácil não, ele é bem difícil, tá? Pouquíssimos jogadores tiveram a paciência de chegar até o final disso aqui e ganhar. O livro é difícil pra caramba, se leva a sério, né? Cara, não, é muito ruim, é muito ruim. Vou chorar aqui de raiva. Eu só joguei isso aqui pra nunca mais, gente. Não peço pra jogar isso aqui, ele é muito estranho. Enfim, medalha de ouro para Skylord, que curiosamente foi o último livro da Marquês Saraiva. Eu acho que deve ter sido um livro muito pouco vendido, né? Poucas pessoas compraram e isso talvez tenha feito a Marquês Saraiva até mesmo cortar suas vendas e parar de publicar os livros porque estava dando muito mal. Enfim, esses livros aqui realmente são venenosos, tá, gente? Cuidado ao lerem. Eu recomendo tê-los somente se for para completar a coleção. E Skylord, recomendo que você tome um engove antes e um engove depois. Porque senão você vai passar muito mal. Enfim, se vocês me acompanharam até aqui, muitíssimo obrigado. Se você tem alguma sugestão, algum livro que você tenha jogado e não tenha gostado, coloque aí nos comentários. Se você se sentiu ofendido porque eu falei um livro que você também jogou e gostou, enfim, desculpa, mas é questão de gosto, né? Questão de opinião. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da lista. Fique com Deus, desculpe aí qualquer coisa, o som, enfim. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau. Abração.